Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do FLF Cast. O FLF Cast é um canal de comunicação da Faculdade Luciano Feijão e aqui pelo curso de Direito eu tenho conduzido os episódios do FLF Cast. Eu me chamo João Ricardo Holanda, eu estarei com vocês por aqui nessa temporada também de 2023 e eu quero lembrar a vocês que todos os episódios do FLF Cast estão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão. É bem fácil de acessar, você vai lá no YouTube, coloca Faculdade Luciano Feijão, curso de Direito e já vai ter acesso a todos os episódios disponíveis. Eu tenho a honra de hoje, 20 de setembro de 2023, receber no FLF Cast a doutora Joyce Fontinelli, que é juíza da Terceira Vara Criminal de Sobral, para mais um episódio do FLF Cast, dessa vez sobre um tema muito importante e essencial principalmente para os alunos que têm ali uma predileção para a sistemática processual, sobretudo para a sistemática processual penal. Antes de apresentar a nossa ilustre convidada, eu quero fazer um agradecimento às pessoas que contribuem para que o FLF Cast seja possível. Eu agradeço à direção-geral, na pessoa da Márcia Jordana, agradeço a coordenação do curso de Direito, na pessoa da professora Renata Albuquerque, da professora Clébia Rodrigues. Também quero agradecer a equipe técnica que faz aqui a burocracia, os microfones, as câmeras, ao pessoal da comunicação e, em especial, nesse episódio também, aos alunos do projeto de pesquisa e extensão do FLF Cast que estão aqui presentes, a Andressa Aquino, o Denis Filho, a Lígia Emanuele e o Wagner Menezes. Muito obrigado, pessoal. Vamos conduzir o FLF Cast para mais episódios, se Deus quiser. Bom, vou apresentar aqui a nossa convidada, a nossa ilustre convidada. Nós estamos aqui na presença da doutora Joyce Fontinelli, que é juíza de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sobral, é especialista em Direito Processual Civil, é mediadora e conciliadora cadastrada no CNJ e possui curso em Políticas Públicas e Gestão de Conflitos pelo NUPEMEC. Doutora Joyce, seja muito bem-vinda à Faculdade Luciano Feijão, como de costume. Muito bem-vinda, em especial ao FLF Cast. Eu quero dizer para você que é um prazer imenso recebê-la aqui, sobretudo por conta do seu perfil e também pelo assunto que nós vamos abordar, que é um assunto muito caro, acredito eu, para os alunos e para os egressos que vão acompanhar o episódio. Eu destino, então, esse primeiro espaço para você cumprimentar o pessoal e fazer suas apresentações iniciais. Fique à vontade. Pronto, muito obrigada, João Ricardo. Primeiramente, eu queria dizer que eu me sinto em casa aqui, né? Eu sempre fui muito acolhida por todos aqui na Faculdade Luciano Feijão, local onde eu estive por algum tempo, inclusive lecionando, né? Então, eu tenho muito carinho por todas as pessoas que aqui estão e agradeço demais o espaço, né? Para que a gente possa dialogar sobre esse assunto, como você disse, tão interessante, né? Para lá de interessante. É o tema da investigação defensiva. Muito obrigada. Bom, como você disse, né, eu sou juíza titular da Terceira Vara Criminal de Sobral. Eu estou aqui em Sobral, residindo em Sobral, trabalhando em Sobral há 23 anos, mas ingressei na magistratura há 26, ou seja, eu passei a maior parte da minha vida desenvolvendo um trabalho, né, aqui na comarca de Sobral. Atualmente eu estou acumulando as funções da titularidade com a primeira vara criminal, né, por algum tempo, em razão do colega estar prestando atividade, um serviço junto ao Tribunal de Justiça, e há praticamente 18 anos eu trabalho exclusivamente com matéria criminal, processo criminal e direito penal, né? Eu tenho uma confidência a fazer. A Joyce, a doutora Joyce, foi minha professora no início da faculdade, eu que sou egresso também aqui da Faculdade Luciano Feijão. Então lá mais ou menos por 2009, 2009.2, por aí, eu tive a honra de tê-la como minha professora nas primeiras disciplinas do curso. E como vocês puderam perceber, a experiência da doutora Joyce é muito vasta, tem 26 anos de magistratura, 23 em Sobral, doutora Joyce, é isso? 23 anos em Sobral. Então, como a condução da conversa está para o início e as origens da atuação jurisdicional, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você se interessou para o direito, né? Como é que surgiu a sua trajetória jurídica e, especialmente, como é que você se interessou pela magistratura, de onde é que você veio,
Enfim, como é que você começou a construir essa história na magistratura? É uma história um pouco inusitada, né? Na verdade, eu não escolhi o direito que me escolheu, né? Eu cursava uma graduação completamente diferente, outra área da área de saúde, e uma amiga ficou fazendo essa sugestão de que eu tentasse fazer o vestibular para o curso de Direito, mas eu já estou quase terminando o meu curso, minha graduação na área de saúde, e ela, você vai se interessar, você vai gostar, e eu, obviamente, nem tentei em outras universidades, tentei na que eu já estava, e por uma situação realmente que não tem explicação, eu fiz esse vestibular, né, para o curso de Direito. Aí eu passei no curso de Direito, comecei a fazer. No primeiro semestre, eu imediatamente abandonei o meu curso na área de saúde, já faltando pouco mais de um ano para terminar, né? E aí eu me apaixonei pelo curso. Na época eu terminei na Unifor, eu consegui cursar, né, a graduação em 3 anos e meio. Na época, nossa, nós não tínhamos regras tão rígidas, né, dos pré-requisitos, né, da grade curricular, e eu consegui me formar, né, em 3 anos e meio. Nesse período, eu consegui alguns estágios em alguns escritórios de advocacia, né, e tão logo eu encerrei a faculdade, eu fiz a minha inscrição, foi muita coincidência, né? Na verdade, no dia que eu colei grau, estava ocorrendo a inscrição para o concurso da magistratura no Tribunal de Justiça. E eu lembro que eu cheguei bem atrasada lá no Paulo Sarazate, que era o local da graduação, no ginásio, porque eu passei muito tempo na fila para poder fazer a minha inscrição. E fiz essa inscrição, na época, obviamente, com um certificado de conclusão da graduação no curso de Direito, né? E, para minha surpresa, eu fui aprovada na primeira fase, e daí só parti para estudar muito, né? Para me dedicar mais ainda, para poder passar nas outras fases do processo, né? Na época, hoje eram 4 fases, né? A prova objetiva, a subjetiva, a de sentença e a prova de títulos, né? Então, essa foi a trajetória. Da graduação direto para a magistratura. Direto para a magistratura, né? Então, praticamente atuei dentro de escritórios de advocacia. O requisito dos 3 anos de prática é mais recente, né? De atuação de OAB. Então, na época, a exigência era apenas a prática em qualquer escritório de advocacia, na época, mesmo como estudante de direito, já servia para a investidura. Nessa época dos estágios nos escritórios, você chegou a trabalhar com o direito penal também ou não? Cheguei a trabalhar. Então eu trabalhava exclusivamente com peças, né, já que eu não podia fazer audiências, porque eu ainda era estudante, né, e então eu me encarregava das peças processuais. Coisa boa. E aí de lá já surgiu um pouco mais de interesse para o penal? Ou... Não, na verdade, você sai da faculdade praticamente ali para ter na prática, né, um pouco mais de vivência em todas as áreas, né? E é realmente ali no dia a dia que você consegue aprender, né? Aprender mais a fundo, aprender com mais responsabilidade, né? O que lhe vem para frente para decidir, né? É uma profissão, né? A gente diz assim, bastante preenchedora, né? Assim, pessoal, mas o objetivo principal é servir, né? É servir as pessoas, puder dar o que você puder fazer para dar o melhor de si, né? Para dar uma resposta mais adequada àquele que busca a justiça. Então, eu acho que o objetivo sempre foi esse mesmo, tá? Muito bom. Você tem uma pauta, a de hoje, que eu daqui a pouco vou mencionar, nem cheguei a mencionar ainda o tema de forma mais específica, mas a pauta ela é mais voltada para o direito penal, mas eu vejo também nessa pauta, de certa forma, isso vai ser objeto de discussão aqui,
também alguns traços das suas outras especializações que fazem parte dos métodos mais adequados de solução de conflitos, da questão processual mesmo, né? Como você acha que se agregam as situações? Então, direito penal, o que os métodos mais adequados de solução de conflitos têm a contribuir, por exemplo, com o processo penal e a sua prática? Certo. Eu já fui coordenadora, né, do SAJUSC aqui em Sobral por 2 vezes, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos, e um dos requisitos para que você possa exercer a função é ter, né, a formação na mediação e conciliação oficial. Sim. E então eu precisei fazer esse curso por conta da necessidade do exercício dessa atividade, e durante o curso eu aprendi algumas técnicas, algumas práticas, e eu vi a riqueza do material que tem no campo, né, das políticas públicas para tratamento adequado e solução de conflitos. E na época, talvez hoje não, mas na época eu trabalhava nessa unidade em que tinha uma competência que seria violência doméstica contra a mulher, né? Nós tivemos uma reformulação no estado de Ceará, alteração de competências, e eu perdi essa competência por um motivo muito justo, né? Aqui em Sobral nós ganhamos a unidade de violência contra a mulher. Então, todos os processos que estavam na terceira vara criminal referente a esta matéria foram deslocados para essa nova unidade, né? E, na época, eu pude aplicar de forma bastante individual, e em alguns casos, né, esses métodos, utilizando-se, entre aspas, embora não tenha sido o foco do curso que eu fiz, mas uma espécie de justiça restaurativa, né? Porque na primeira fase do processo, do desenvolvimento do processo de violência doméstica, a gente tem a possibilidade de colocar frente a frente vítima e agressor. E isso era uma providência muito importante, até para que a gente pudesse escolher de forma mais adequada a medida protetiva, que seria melhor ali, a mais necessária, ou se seria necessária uma medida mais gravosa para resguardar a vítima, né? E isso foi muito importante para que a gente pudesse tomar algumas providências, como tratamento, acompanhamento do agressor. Muitas vezes a questão de violência envolvia drogas, né, o uso de drogas, e nessa época, pelo menos eu lembro que final de 2019, 20, veio uma equipe de Fortaleza para cá, que era ligada à vara de penas alternativas, e nós tivemos o implemento de 2 novas medidas protetivas, que era exatamente esse acompanhamento, né, psicológico, psicossocial, e a gente conseguia direcionar essas pessoas, né, de uma forma mais segura, né, para fazer esse tratamento. Foi um período curto, mas, enfim, eu pude experimentar um pouquinho na prática, né, essas medidas. E, de certa forma, essa multidisciplinariedade acaba se comunicando também com o nosso tema. Nós vamos discutir aqui, ao longo dos próximos minutos, a investigação defensiva à luz do devido processo legal. E esse tema é um tema que relativamente é novo, a título de, pelo menos, de resolução do Conselho Federal da OAB, né? Você vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, só para gerar aqui as provocações para a gente iniciar o debate sobre o tema, é um tema que mostra muito do potencial de construção probatório e contribuição na decisão judicial de ambas as partes, inclusive da defesa. E aí eu queria, até aproveitando para falar um pouco e fazer a interligação entre as perguntas da nossa conversa, perguntar para você como é que surgiu o seu interesse em começar a dialogar no tema investigação defensiva. De onde surgiu o interesse, como é que você pesquisa sobre isso, como é que você tem atuado nessa área? Pois é, então, assim, como eu tenho muito tempo exclusivamente na área criminal, né, você vai começando a observar, né, o que cai melhor, o que falta,
que tipo de atitude vai te favorecer a escolher uma decisão melhor, mais equilibrada, né? E quer ou não, esse tempo todo com matéria criminal, você vai ganhando realmente essa experiência, né? Vai aperfeiçoando o seu pensamento, as suas técnicas de avaliação do elemento probatório no processo, né? E isso vai ensejando a possibilidade de você poder decidir de forma mais segura, né? Quando eu falo em poder decidir de forma mais segura, desenvolver técnicas, eu estou me referindo à análise de prova. A gente sabe que a prova é um dos elementos mais importantes do processo, né? E você ter capacidade de analisar essa prova, a sua qualidade e o seu valor, né? Isso depende de não só de técnica, mas um pouco de prática, um pouco de vivência, né? Ali no seu dia a dia. Então, se eu tenho uma prova que vem adicionar-se àquela que já foi produzida pelo Ministério Público, obviamente eu vou ter um arcabouço maior, eu vou ter quantidade e qualidade para eu poder analisar, né, e decidir melhor. Então, eu sempre digo que quanto mais provas nós temos, e provas de qualidade, provas produzidas pelas partes, que são os protagonistas, né, da produção probatória, isso vai ampliar os espaços mentais para a busca de uma solução mais adequada, mais justa e mais segura, né? Daí a importância da investigação defensiva, né? Porque ela, na verdade, ela vem se justapor, vem se contrapor, né? A prova que já está nos autos, que é produzida pela acusação, muitas vezes essa prova já vem, né? Ela já vem do inquérito policial, sim. Né? Então é muito importante que a defesa construa, né, esse acervo probatório no processo, apesar dela já poder trabalhar antes dele, né? Na fase pré-processual já é possível que a defesa produza, né, esses elementos, as evidências probatórias, né? Até talvez para evitar o próprio processo ou evitar, quem sabe, em alguns procedimentos penais, como o procedimento do júri, evitar, quem sabe, a possibilidade de o processo chegar a ir ao júri, né? Então eu quero entender mais ou menos como é que poderia ser aplicável essa parte. Como você falou, a investigação defensiva, apesar desse tema, ele nos parece ser novidade, né? Realmente é um tema antigo, né? Ele já foi discutido, ele já ingressou no Brasil, a primeira relevância que se tem sobre ele ainda é em 2004, né? Ele foi tema de doutoramento de um criminalista que hoje é muito conhecido, ele é escritor, né? E tem obras, ele é um processualista fantástico, que é o Edson Baldan, mas ele passou parte da vida dele se dedicando à investigação defensiva, fez tese do doutoramento dele na Itália em 2004. Nossa. Então, ele trouxe a teoria, né, dessa investigação defensiva italiana para o Brasil. E nessa época, a investigação defensiva ganhou ênfase por conta desses trabalhos que ele veio desenvolver. Muitos outros criminalistas tiveram interesse, passaram a estudar, se dedicar sobre esse assunto, né? E, infelizmente, esse projeto dele, né, do Edson Baldan, já fazia parte daquela primeira reforma do CPP, né, de 2008, mas ela foi readequada. Então, ela não foi aprovada, ele trouxe essa medida, mas ela não foi aprovada. Houve uma readequação da técnica que ele queria importar na investigação defensiva para aquela primeira reforma, e acabou ensejando esse modelo que nós temos atual, do duplo recebimento da denúncia. Na verdade, existia dentro desse projeto, dessa exposição de motivo para já tratar essa investigação defensiva dentro daquela primeira reforma, o modelo italiano, em que após encerrada a investigação
preliminar feita pela autoridade policial, a defesa já teria oportunidade para se manifestar antes do recebimento da denúncia, antes da promoção, na verdade, da denúncia, né? Então, mas aí a investigação defensiva ela pode ser exercida, né, em qualquer fase do processo. O próprio provimento 188 de 2018, ele no seu artigo 1º, ele traz uma conceituaçãozinha básica, né, sobre investigação defensiva, e um dos pontos é que ela pode ser promovida em qualquer fase do processo da persecução criminal, né, até antes de início deflagrado, na verdade, o inquérito policial, né? E é muito importante a participação da defesa nessa fase, né? Há uma corrente aí doutrinária que diz que a intervenção da defesa nessa fase seria de pouca importância, porque o inquérito policial é um ato administrativo, porque sobre ele são captados elementos de informação, porque a prova nula lá não contamina o processo, e porque, inclusive, o inquérito é dispensável. O Ministério Público pode formar sua opinião, né, sua opinião delicti, através de outros elementos que não sejam inquérito policial, né? Mas isso realmente não é verdade, né? O processo, o inquérito, apesar dele ter essa estrutura administrativa, ele se judicializa por diversas razões, né? Primeiro, porque ali são levantados, e sem o contraditório, elementos para a formulação da denúncia-crime pelo promotor de justiça, né? Serve para a adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais. Por exemplo, através de provas são colhidas lá no inquérito sem um contraditório, posso decretar a prisão de alguém, posso restringir bens de alguém, né? Então, nesse momento, ele se judicializa. E eu ainda lhe digo mais, que é preocupante se você tem um inquérito sem nenhuma base de contraditório, né? E que os elementos carreados para o processo, eles partiram do inquérito policial. O embrião, né? Ali do processo. Eles foram carreados para o processo. É claro que a gente tem os filtros da admissibilidade, né? Mas eles muitas vezes são apenas confirmados ou corroborados em juízo, né? Muitas vezes as mesmas testemunhas, né? Não existe um alargamento de prova, né? Esses mesmos elementos, eles servem para punir, né? Então, se você vê o artigo 155 do Código de Processo Penal, veda que o juiz, né, ele se utilize desses elementos de informação exclusivamente para condenar. Então, a palavra exclusivamente pressupõe dizer que o juiz pode usar elementos de informação colhidos no inquérito policial sem um contraditório preponderantemente para condenar. E isso aí realmente é bastante preocupante se você não tem um contraditório mínimo, né, um diálogo dentro do inquérito policial. Eu estou adorando essa conversa que está se afunilando para uma coisa que eu gosto muito de estudar. Nós ganhamos um novo modelo de Código de Processo Civil em 2015, né? Tem até um pessoal que ainda chama de novo, apesar de já não estar mais tão novo assim. Mas é um modelo processual que ele tem como base uma ideia de processo democrático, de processo construído. Ou seja, existe aqui uma tese, né? A outra parte apresenta uma antitese ou uma antítese e o juiz faz a síntese. Beleza, tem aquele triângulo, aquele tripé processual que a gente já conhece de há muito. Mas o Código de Processo Civil, ele traz alguns elementos de construção democrática exigindo que as decisões sejam fundamentadas, de fato, nas questões trazidas pelas partes, de forma positivada, que era uma coisa que era um pouco ainda menos discutida anteriormente à vigência do CPC. Por que eu estou trazendo o CPC? Para trazer a visão de processo democrático, que seria a ideia de que ambas as partes construiriam hipóteses, provas, elementos para que a autoridade jurisdicional pudesse fazer sua argumentação na decisão. E o que eu tenho percebido, doutora Joyce, é um tema que me é muito caro, é que de lá para cá, a advocacia, eu me incluo nela, tem cobrado muito a fundamentação correta, concreta, clara das decisões judiciais, mas não tem percebido, na minha visão, que a construção de uma decisão concreta, coerente, clara,
passa pela construção processual das partes, incluindo o próprio advogado. Então, eu entro nessa história da investigação defensiva pelo fato que você acabou de falar, olha, o juiz ele precisa de provas, ele precisa de documentos relevantes, ele precisa de instrumentos para fazer a decisão. Ora, se eu consigo esses instrumentos do inquérito policial, do que o MP construir, no caso do processo penal da ação pública incondicionada, que o MP é parte, e se eu consigo ainda unir elementos da advocacia, por exemplo, da defesa, ou da defensoria pública, ou da advocacia privada, certamente eu estou construindo uma decisão que vai ser, ou tende a ser mais clara, mais objetiva, mais bem interpretável. Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, será que é esse mesmo o caminho? Eu penso assim, né? A investigação defensiva, na verdade, a bandeira que se levanta em relação a ela é porque ela vem, na verdade, equilibrar, né, a produção probatória, ela vem equilibrar a contraditório, vem garantir a paridade de armas entre acusação e defesa, né? Isso em face, né, dos poderes conferidos ao Ministério Público, poderes esses, né, que foram conferidos por legislação infraconstitucional, infralegal, né? E que, de certa forma, não foram conferidos até então à defesa, né? Como eu digo, defesa, defensoria, o advogado é que faz a defesa do acusado. Então, o Ministério Público passou a ser legitimado, né, do poder de investigar e a defesa não. E se você reconhece que apenas cabe ao Ministério Público o poder de investigação e você não confere o mesmo tratamento para a defesa, você está quebrando o contraditório e você está fraturando o próprio devido processo legal, né? Então, assim, a defesa, quando ela traz prova, lógico que ela vai trazer subsídios, né, para que você consiga analisar aquele acervo e decidir de forma melhor e mais segura, né? Isso interessa ao judiciário porque nós temos interesse, né, de produzir decisões justas, e até Sim. porque isso é que vai legitimar a própria atuação do judiciário. A segurança jurídica, enfim. Né? Isso, né? E aí eu penso assim, é um instrumento de correção, é um instrumento que veio para minimizar erros judiciários, né, decisões equivocadas, tá certo? E, assim, o papel mais que eu acho assim, fundamental da investigação defensiva é que realmente ela vem fechar, ela vem cumprir o princípio do contraditório e da ampla defesa, né, que é um dos princípios basilares do processo penal que nós temos, né? E aí o que vai acontecer? Se eu tenho uma paridade de armas, se eu tenho uma acusação em defesa em pé de igualdade, se eu legitimo esses dois órgãos, né, para a produção em pé de igualdade, eu vou ter um equilíbrio processual e, com isso, logicamente, eu vou ter um processo mais democrático. Por quê? Porque eu vou ter uma participação em pé de igualdade, né? E esse é um dos fundamentos, inclusive, dessa bandeira que se levanta, né, para o reconhecimento da investigação defensiva, né? Que na minha cabeça aqui está fazendo sentido como uma garantia, um direito, uma possibilidade da defesa de contribuir, mas de certa forma também é uma certa responsabilidade a mais. Eu falo isso porque, trazendo aqui para o processo civil, muitos advogados, colegas meus, eles se colocam a cobrar decisões melhores do judiciário, etc., mas na hora de preparar a petição em defesa do autor, colaciona lá julgados que não tem nada a ver com o caso, pega modelo de petição pré-pronta, pré-estabelecida, ou seja, isso não contribui com o debate processual e empobrece, inclusive, a produção final da decisão. Se cobra, né, a decisão mais acertada, a decisão mais correta, mas não se quer contribuir, né, para que se alcance, né, esse patamar, esse nível de segurança na decisão, né? Eu digo que é uma posição pessoal minha, né, bem particular. Eu reconheço, né, o princípio da presunção da inocência.
reconheço as regras da divisão, né, do ônus da prova, que o Código de Processo Penal traz, reconheço que é dever do Ministério Público trazer elementos, né, que comprovem a materialidade e a autoria, mas eu também reconheço que cabe à defesa o ônus da prova, né? Ônus, a gente diz que o ônus é uma faculdade, né? E, entretanto, né, o onerado, apesar dele ter essa liberdade e não produzir prova, se ele não quiser, ele vai arcar com as consequências da sua inércia, né? Então, veja que muitas vezes a gente escuta essa expressão de que a defesa não precisa provar nada, né? Porque cabe ao Ministério Público provar materialidade, autoria criminosa, né? E que muitos advogados preferem, né, muitas vezes, invocar o princípio da presunção da inocência, né? Infelizmente, princípio esse que parece que está cada vez mais reduzido, exprimido, né? Em razão da aceitação de esses estándares probatórios hoje mínimos para tudo. Sim. E também, muitas vezes, alguns advogados ficam trabalhando, sempre buscando descobrir uma nulidade no processo, né? Então, assim, muitas vezes as teses estão se resumindo muito a essas questões, né? E se abstém mesmo de produzir a prova sobre essa alegação de que cabe ao Ministério Público, né? Eu acho que esse fundamento por si só, né, não justifica essa inércia da defesa, né? Eu reconheço o ônus da prova, realmente é ele precisa ser exercitado. Se eu quero atender buscar entender uma melhor qualidade da decisão judicial, né? E o princípio da presunção da inocência também reconheço, eu acho que é uma regra de julgamento que a gente não pode se arredar de forma nenhuma, né? Mas eu sinceramente, eu acho que o princípio da presunção da inocência, ele está mais vinculado com o princípio, ele é um subprincípio do devido processo legal, né? Onde eu estou ali dizendo que ninguém será condenado ou será tolhido de seus bens sem um devido processo legal, né? O status de inocência ele vai permanecer até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E eu acho que ele também está intimamente ligado com a garantia da intimidade da pessoa, né? Para evitar que aquela pessoa que ainda não está declarada, né, condenada, ela tenha a sua intimidade preservada, a sua privacidade garantida, por uma questão de segurança dela, de dignidade dela, né? Liberdade também. Exatamente. Então, eu acho assim, se eu tenho o ônus da prova, e se eu tenho elementos, se eu tenho condições de produzir uma prova e trazer para o processo elementos que excluam a antijuridicidade, a culpabilidade, ou que atinja a extinção da punibilidade, por que eu não vou usar? Né? Cobra-se paridade de armas, mas na hora se utiliza como muleta a presunção da inocência, né? Para não fazer uma defesa técnica suficiente. O nome está dizendo presunção de inocência, né? A presunção de inocência, ela pode ser afastada se eu tiver prova suficiente para condenação, né? Toda presunção pode ser afastada. Insuficiente é aceitável, não é cabal, né? Então, assim, até a prova que ela autoriza a condenação é uma prova falível. Se admite uma pequena margem de equívoco, de erro na sua interpretação, né? É que os doutrinadores hoje chamam de para além da dúvida razoável, né? Então, isso serve para condenar. Isso serve para condenar. E se a gente tivesse o princípio da presunção de inocência absoluta, o nome já está dizendo, é uma presunção. Outra coisa, se ele fosse uma regra absoluta, né? O que adiantaria a Constituição Federal garantir a ampla defesa? Então, assim, se garante a ampla defesa com todos os meios e recursos, porque é um princípio que ele não tem um valor absoluto, né? Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão da presunção de inocência, que está sendo invocado com muita ênfase, né?
Como se fosse uma muleta para você se imiscuir de produzir provas. Exatamente. Né? Eu acho que o assunto é muito relevante e toca muito essa parte mesmo da responsabilidade da defesa. Né? De você imaginar que, inclusive, os tribunais já têm anulado alguns depoimentos ou voltado casas de processo por conta de defesas técnicas insuficientes, né? Então, às vezes, o advogado, ali, por uma questão de muleta, né, vai lá, presunção de inocência, então a minha resposta à acusação é só dizer, não, prove. Né? No processo, no procedimento do júri, né, existe um termo adequado que a gente usa nessa situação, né, que é julgar o réu indefeso, né? Quando a gente percebe que a defesa técnica deixa a desejar, que não há nenhum interesse na promoção, né, a gente é uma obrigação do juiz, inclusive, né, declarar o réu indefeso. Ótimo. Eu vejo, portanto, que a investigação defensiva, ela, por ser tão importante assim e por debater bastante com o devido processo legal, ela pode entrar, como você disse, tanto na fase do inquérito, quanto numa eventual fase de denúncia, quanto numa eventual instrução, quanto numa eventual pronúncia lá para os procedimentos do júri. E aí, ou seja, toca vários pontos do sistema de justiça. A minha próxima pergunta seria para você tentar identificar, para quem tá nos assistindo, talvez quais são os principais desafios da utilização da investigação defensiva no sistema de justiça atual. Né? Onde é que se encontram os principais desafios? Entendi, né? Então, pelo artigo 1º do provimento 188 de 2018, é bem claro, e na primeira regra indica que a investigação defensiva, que é esse conjunto de investigações, né, que pode ser realizada de forma privada e particular pela defesa, pelo advogado especificamente, porque é uma regra que foi editada pelo Conselho da OAB, né? Diz que ela pode ser exercida em qualquer fase, inclusive antes do inquérito policial, né? Assim, teoricamente, sim, né? Mas o que seria um tanto estranho você estar cometendo um crime e já ligar ali para o advogado para já iniciar as investigações. Né? Mas ela pode ser exercida durante o curso de processo e na fase recursal, né? Por ocasião na execução criminal também, e ela é muito importante por ocasião da revisão criminal, né? Porque na revisão criminal já impõe para a desconstituição da coisa julgada, né, elemento probatório novo, e ele é produzido pela defesa, né? Então é preciso que se traga elementos novos para poder se alcançar o resultado da revisão criminal, né? E é um desafio, a gente reconhece que as dificuldades, né, hoje tanto do advogado como da defensoria pública, né, para implementar essas técnicas defensivas, né? É uma atuação individual, muitas vezes requer recursos, né? Requer recursos, requer que você tenha uma relação de muita confiança, né, com o seu constituinte, porque uma coisa é você não achar que não precisa fazer a defesa, outra coisa é você não poder, né? Porque as provas não existem mais, os fatos aparecem no tempo, não tem como ter aquela forma, né? Não existe uma relação de confiança entre o advogado e o acusado. Eu acho que isso é muito importante para que ele possa tratar, cuidar, né? Ou investir nos pontos, na estratégia da linha de investigação. E ele precisa saber até onde ele pode ir, com quanto ele vai poder contar, né? Recursos ele vai poder contar para realizar alguns atos de investigação. Eles podem ser, às vezes, um pouco mais caros, né? E os riscos da realização dessa coleta de provas, né? Precisa se ter muito cuidado, né? Embora não exista uma regra que diga que tipo de atuação, que tipo de provas possa colher, ou se possa produzir, né? O artigo 6º do próprio provimento traz alguns exemplos, é um rol exemplificativo, né? O advogado é livre, né, para ele estabelecer que linha de investigação ele vai adotar, mas precisa ter cuidado, atender a parâmetros éticos, né? Esses parâmetros estão no próprio Estatuto da OAB e não no próprio provimento, mas são regras de caráter geral e alcançam
o advogado que vai atuar na investigação defensiva e observar os parâmetros legais e constitucionais, né? Sob pena de incorrer em produção de prova ilícita, né? Não há na doutrina nem um posicionamento mais firme de que a defesa possa produzir prova ilícita ou se ela pode ser usada em benefício do acusado, né? A doutrina se divide muito a isso. Então, preciso ter cuidado, né? Mas essa investigação defensiva, a coleta desses elementos probatórios, vai desde notificação, obtenção de documentos, de filmagens, né? De pedidos a empresas de telefonia para, por exemplo, um dado sobre geolocalização. Talvez exame, perícia. Exame, assim. Perícia, pode fazer reconstituição, pode ouvir testemunhas, né? O advogado pode agir só e, se houver recurso, ele pode também contar com auxílio de técnicos, né? De peritos. Investigadores, enfim. O ideal é que a gente precisa que isso aconteça, né? É que esse processo também seja democrático, porque aí a gente vai acabar dizendo que a investigação criminal é cara e alguns acusados que tenham recursos vão poder, né, pagar todas essas diligências e as pessoas que não podem vão ficar sem essa defesa. Mas é preciso ser criativo, né? De usar criatividade. Verdade. E as técnicas, né? Eu acho que quanto mais se discutir sobre isso, mais as técnicas vão se aprimorando, tanto para a advocacia pública quanto para a advocacia privada, né? Tanto para quem tem recurso quanto para quem não tem. Assim, a nossa audiência aqui, doutora Joyce, ela é voltada, claro, para os profissionais do sistema de justiça, mas ela tem como foco, pelo nosso sistema de comunicação interno, os alunos e os egressos da faculdade. Eu queria que, nesse momento, você se dirigisse a essas pessoas para talvez dar algumas sugestões de onde essa pessoa pode ler mais sobre o assunto, algum autor, algum filme, algum documentário, o próprio provimento, enfim, sinta-se à vontade para dar essas sugestões para os nossos ouvintes. Pronto, pois então vamos lá, né? Como eu disse, a gente não tem como num espaço, né, como esse esgotar, né, o tema, que é muito vasto, né? E, assim, o meu interesse, inclusive, pelo assunto, né, já vem de algum tempo, né, e eu sempre encontrei muita dificuldade, né, encontrar doutrina, encontrar material, né, que trouxesse de forma mais segura a teoria, né, da investigação defensiva. E como eu me interessei muito, eu comecei a procurar alguns artigos, algumas teses, né, de mestrado na internet. Hoje a internet fornece muito material. Facilita. E assim, eu cheguei eu gostei, né, assim, eu achei interessante obras de 3 doutrinadores, né, que realmente dominam muito o assunto. São obras que você pode adquirir no site de venda de livros, não são obras caras, por incrível que pareça, são obras bem em conta. São as obras do próprio Dr. Edson Baldan, né? Gabriel Bulhões, que em entrevista que ele deu, ele disse que quando ele era estudante, né, universitário, ele já se interessou pelo tema. Então, ele passou a se aprofundar pelo tema, especificamente pelo tema, quando ele era estudante. E ele desenvolveu o trabalho, já tem doutorado nisso. E ele e o Edson Baldan, inclusive, eles participaram das discussões do projeto do próprio provimento 188 no Conselho Federal da OAB, eles trabalharam, né? E tem um defensor público também, que é o Franklin Roger. Então, são 3, né? Doutrinadores, 3 criminalistas, um defensor público, né? Desculpa, que tem muita experiência, são suas teses de doutoramento nesse assunto, né? Então, essa seria a minha sugestão. Muito bom, vai ficar anotado aí para o pessoal colocar na descrição do vídeo no YouTube, ok? Doutora Joyce, infelizmente, o nosso tempo é curto, o assunto é muito bom, a conversa está muito boa. Mas agora a gente vai se direcionar para as considerações finais. Eu deixo você bastante à vontade, porque está em casa, para fazer suas considerações finais. Enfim, pode se dirigir aos nossos alunos, aos nossos ouvintes. Fique à vontade. Pronto, eu agradeço o espaço, né? A gente precisa
divulgar, pulverizar, né, essa prática que tem sido tão eficaz para a promoção da justiça, né? E eu acho que assim, eu lancei aqui algumas ideias, né? Trouxe alguns conceitos, mas é necessário que quem tem interesse no tema que possa se aprofundar, né? Nós temos um arcabouço aí principiológico, né? E que ampara, né? Que legitima a investigação defensiva, aí vai devido processo legal, o princípio da segurança pública, né? Do contraditório e da ampla defesa, o próprio princípio da igualdade, que são os fundantes, né? Que legitimam, né? A atuação do advogado nessa produção probatória, que lê o provimento 188 é bem curtinho, né? E parece que foi reduzido, a proposta iniciaram 40 artigos, mas a OAB entendeu que não havia necessidade de se regular, né? De trazer uma espécie de norma ética para dentro, porque existe a norma ética já do Estatuto da OAB, e porque, na verdade, o que autoriza essa prática defensiva mais ativa é a própria Constituição Federal, né? E os tratados internacionais também, que o Brasil é signatário, né? E nós temos esse arcabouço. Então, procurar conhecer, estudar, fazer uma relação dessa prática com os princípios constitucionais, né? Procurar identificar a atuação, né, como atuar junto ao seu cliente, buscando orientação na própria OAB, né? Há algumas experiências aí favoráveis a um registro, né, dessa investigação defensiva na própria sede da seccional onde o advogado trabalha, para que ele se previna, né, de eventuais problemas. Seriam essas as considerações. Ótimo, doutor. Eu acho que, inclusive, serve como dica para eventuais temas de trabalho de conclusão de curso ou artigo científico, resumo expandido aí para os nossos eventos jurídicos aqui da casa, né? Acho que é um assunto muito relevante, muito pontual, e eu quero lhe agradecer em especial por ter concedido esse bate-papo produtivo, agradável. Eu que agradeço. Quero dizer que, de fato, você está em casa, portanto, pode vir quantas vezes quiser conversar mais sobre assuntos que lhe tocam. A gente pode marcar aqui outras edições do FLF Cast. Eu quero, além de lhe agradecer por esse bate-papo também, novamente agradecer à equipe técnica, agradecer ao pessoal da comunicação, à coordenação e à direção geral e ao pessoal da equipe de pesquisa e extensão que estão aqui presentes e estão fazendo acontecer o FLF Cast. Se você tem dúvidas sobre a Faculdade Luciano Feijão ou deseja enviar sugestões para o nosso podcast, entre em contato pelo telefone 88 31 12 1001 ou por meio de nossas redes sociais, @FLFeijão sem o tio e @direito FLF_oficial. Não esqueçam também de seguir o canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão para compartilhar, clicar no like e comentar para sugerir novos episódios. Eu sou João Ricardo Holanda, professor do curso de Direito, e este foi mais um episódio do FLF Cast, o som do conhecimento. Muito obrigado.